Olá, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Nova Graça, onde você sabe muito bem que Deus sempre tem uma palavra amiga e abençoada para trazer aos nossos corações. Eu me chamo Diego, sou servo de Deus, assim como você. Estou aqui para contribuir para o conhecimento da palavra do Senhor, para que juntos possamos crescer, conforme a palavra de Deus diz, na graça e também no conhecimento, certo, amados? Estou dando cada vez mais prosseguimento à série chamada Os Profetas. Já falei de muitos profetas. Hoje é a vez de Miqueias, que é um dos profetas menores, contemporâneo do profeta Isaías, Amós, entre outros. Mas antes de eu dar início, logicamente, à explanação, é necessário que você possa ajudar o canal a crescer, certo? A se desenvolver. Como? Compartilhando o vídeo, certo? Como também passando a dar o like, escrevendo sugestões no comentário, nos comentários. E você também pode indicar o vídeo ao seu amigo, como já falei, para compartilhamento, certo? E se ele se agradar, certamente ele vai se inscrever. É assim que funciona, certo? Para que a gente possa crescer. Mas lembre-se, Deus, ele se agrada muito quando nós passamos a fazer a sua obra, certo, amados? Então vamos lá, vamos dar esse apoio, essa força, porque é muito importante levar a palavra de Deus, certo? Eu vou ler aqui um trecho apenas do livro de Miqueias, apresentando o profeta, certo? O que ele é, o que ele foi, qual foi essa mensagem, esse tipo de situação. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias: palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então, o profeta Miqueias, ele nasceu numa cidade chamada Morartigat, certo? Morartigat é uma cidade que não é muito mencionada na Bíblia, é muito pouco mencionada, inclusive é a primeira vez que a Bíblia menciona essa cidade, certo? É igual, é semente Tecoa, é uma cidade interiorana de Judá. Então, dá para ver claramente que ele e Amós são muito parecidos, porque Amós e Miqueias, eles têm essa singularidade, tem esse balanço, certo? Eles são do interior, interioranos, certo? São fazendeiros, são pessoas que trabalham no campo e foram chamadas por Deus. Daí que tá para você perceber que Deus não olha para o seu grau de instrução, ele olha para o seu coração, certo? Eles, tanto Miqueias como Amós, eles nasceram numa condição bem simples, bem humilde. Ele via corrupção tanto na cidade, que existia muita corrupção. Isaías é a prova disso, que ele diz que ele é um homem de lábios impuros, porque vivia no meio de pessoas que falavam coisas horríveis, pensavam coisas horríveis e praticavam coisas horríveis. E Miqueias também, ele não é diferente, ele vive no meio de uma geração campesina, certo? Rural ou ruralista, que as pessoas de fato elas não têm um bom comportamento, porque existe idolatria na cidade e também no campo. Então, o nome Miqueias, para quem não está acostumado, ele é um nome muito comum nos dias de hoje, certo? Muitas variações linguísticas para esse nome. Miqueias, em hebraico, é o equivalente ao grego Miguel, e equivalente ao inglês Michael, certo? E Miguel significa o quê? Assim como Miqueias, quem é semelhante a Deus, certo? A abreviação de Miqueias é Mica, certo? Mica. Então, esse rapaz, ele tinha uma mensagem muito importante. Ele nasceu, de fato, na terra de Judá, certo? No reino de Judá. Porém, ele fala muito a respeito do reino de Israel. Ele vem a falar acerca da corrupção que existia no governo de Jotão, um pouco ali no governo de Ezequias, porque Ezequias ele fez a reforma, mas antes de Ezequias veio Acás, que era pai de Ezequias, que no tempo de Acás existia também muita corrupção, certo? Mas também ele faz um paralelo com os reis contemporâneos desse rei, certo?
Então ele vem ali trazendo uma mensagem justamente de aflição, uma mensagem que vem confrontar os anciãos, os juízes e os governantes da época, que oprimiam o povo e que não queriam saber de Deus, certo? Os líderes não queriam saber nem um pouco de Deus, eles estavam ali querendo, na verdade, procurar a sua própria glória. Era aquilo que Deus não permitia. O que estava acontecendo é que eles estavam procurando o seu próprio benefício, esquecendo da lei mosaica que Deus havia deixado. A lei mosaica era a constituição do povo de Israel. Eles deveriam seguir essa lei, mas eles não estavam seguindo. Então, se os líderes eles não forem um bom exemplo, 90% dos liderados também não vão ser, certo? Porque as pessoas dependem de um bom líder. Poucos vão olhar para um líder e não seguir seu exemplo. Pouquíssimos. Então, Miqueias traz uma mensagem ali de advertência. A mensagem de Miqueias está muito próximo, né, de uma mensagem que fala sobre a vingança de Deus, a ira de Deus sobre esse povo. É muito semelhante à mensagem do profeta Sofonias, que iremos falar em vídeos posteriores, certo? Miqueias, ele é um profeta que ele tem uma missão muito importante, certo? Miqueias é um profeta que tem uma profecia muito importante que foi mencionada no livro de Mateus. E essa profecia que está dentro do livro do profeta Miqueias marcou a vida de um personagem que nós conhecemos hoje em dia como Salvador e Senhor de nossas vidas. Sim, Miqueias, ele profetiza acerca do nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala assim: e tu, Belém Efrata, de forma alguma és a menor entre todas as cidades, certo? De Judá, porque de ti me sairá aquele que há de reger todas as nações do mundo, cujo o tempo é muito antigo, certo? A existência é muito antiga. Então ele está falando claramente de quem? Jesus, do seu nascimento em Belém, certo? De Judá. Existia ali duas Beléns, mas essa Belém é conhecida como Belém Efrata. E Belém, você sabe que significa casa do pão. Então, Miqueias, ele tem essa profecia como um marco, certo? Ele não é um profeta citado, como é Isaías, como é Jeremias. Jeremias também é pouco citado, mas Isaías é muito citado, principalmente por Paulo. Mas essa profecia, que é citada no Evangelho de Mateus, é uma profecia crucial, mais do que todas, certo? Do que existiu no Novo Testamento. É a profecia crucial, onde dá início, certo, a um momento histórico, certo? Então, Miqueias, ele, além de ser um profeta que traz uma mensagem pesada para os líderes, é também um profeta que trouxe esse tipo de profecia da parte de Deus, certo, amados? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa vida, que possamos crescer todos os dias na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?